Louvo a Deus por essa oportunidade, louvo a Deus pela vida do pastor Diogo, que está sendo uma oportunidade. Olha aí que benção. Louvo a Deus pelo meu pastor presidente, né, por todos os irmãos que têm feito o curso Ceifa. Eu já tive a honra de poder também concluir o meu curso básico de teologia pelo Ceifa, né? Hoje eu estou dando aí procedimento aos meus estudos no âmbito da teologia, e a gente não pode parar, né? A gente tem que estar sempre buscando aí novos desafios para a nossa vida. Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar? Já eu discorro aqui com os irmãos sobre o assunto de hoje. Vamos orar ao Senhor, em nome de Jesus. Eu gostaria que hoje um irmão diferente aí orasse, né? Que algum irmão aí, eu vi que já tem alguns irmãos, algum irmão aí, por gentileza, poderia orar para iniciar a nossa aula de hoje? Algum irmão aí se prontifica? Cadê o pastor Diogo? Pastor Diogo, me aponte alguém aí, o senhor já conhece aí o irmão aí para orar? Nosso irmão Herbert Barbosa, ora aí por nós, nos abençoe. Eita, glória, é forte. A paz do Senhor Jesus a todos. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, Pai querido, Pai amado, Pai, nesta noite que o Senhor possa preparar os nossos corações, Senhor, para receber, Pai, do Teu ensinamento. Pai, em nome de Jesus, nos dá entendimento, sabedoria, Pai, para que nós possamos compreender aquilo que o Senhor quer nos ensinar nesta noite. Dá sabedoria, Pai, o vaso no qual vai ser usado nesta noite para nos passar o ensinamento em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Muito obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje é a nossa terceira aula, né? Estamos chegando ali no finalzinho, estamos aqui na penúltima aula sobre bibliologia. Eu estou discorrendo bem devagar, com calma, sobre alguns assuntos importantes da bibliologia. Obviamente, essas aulas que a gente dá aqui, ela não tem o objetivo de esgotar o assunto, até porque se a gente fosse falar minuciosamente de cada ponto da bibliologia, a gente ia passar aqui horas e horas, a gente ia estender bastante. E quatro aulas também não seriam suficientes. Mas o nosso objetivo aqui é trazer aos irmãos os pontos que eu julgo ser mais, digamos assim, não que sejam mais importantes, mas que são os que é quase que obrigação o servo de Deus, o obreiro, né, ele saber. Você viu que a gente já falou ali sobre as traduções da Bíblia, a gente já falou sobre a formação, né, como é que ela está dividida, a gente já viu algumas curiosidades da Bíblia, alguns livros que têm algumas particularidades, né, a gente já caminhou bastante. E hoje a gente vai falar sobre a inspiração das Sagradas Escrituras. A aula de hoje é basicamente isso, a inspiração das Sagradas Escrituras. Eu defini esse tópico para ficar mais simples, mais claro, mais objetivo para os irmãos. Hoje a aula é bem objetiva, bem clara. Obviamente, eu acredito que você esteja com a sua Bíblia em mãos. Se não, aproveita, corre e pega ela, né? Porque não é coerente um curso de bibliologia sem Bíblia, né? Alguma coisa está errada. Então, é necessário a gente estar com a nossa Bíblia em mãos. Na próxima aula, que é a última aula, é onde eu vou me concentrar mais explicando sobre o cânon bíblico, né? Aí sim nós vamos ver como é que a Bíblia se formou, quem foi que definiu quais são os livros que iam para a Bíblia e quais são os livros que não iriam. E é na quarta aula que a gente vai fechar ali tudo que a gente abordou até agora. Hoje, a gente vai falar sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, né? A gente já começa percebendo, irmãos, a respeito desse termo, inspiração, né? Os irmãos sabem que o processo de respiração, que é natural do ser humano, ele tem duas vertentes, né? A inspiração, que é quando eu coloco o ar para dentro, e a expiração,
que é quando eu coloco o ar para fora. Então, quando eu falo sobre a inspiração das Sagradas Escrituras, eu estou falando de algo que foi colocado para dentro. Então, quando eu digo que Paulo foi inspirado por Deus nas suas cartas, eu estou dizendo que o Espírito de Deus, né? Eu estou falando que algo de Deus, eu estou falando que algo pertencente a Deus entrou em Paulo e o capacitou, apoderando-se de Paulo, permitiu que ele escrevesse as cartas que nós conhecemos hoje. Então, quando eu falo sobre inspiração divina, eu estou falando sobre algo de Deus que foi colocado no homem para ser realizado algum trabalho, né? É a inspiração. Então, a inspiração nada mais é colocar para dentro. Então, quando Deus ele inspira o homem a escrever, né, as Sagradas Escrituras, Deus está colocando algo para dentro do homem, para que ele possa externar, né, aquilo de uma forma mais clara. Entendam. Quando nós falamos sobre Deus, tudo que nós sabemos a respeito de Deus foi porque ele se permitiu revelar. Nós nunca, por mais tecnologia que a gente tem hoje, nós poderíamos conhecer a Deus sem que antes ele já tivesse revelado. Nós só conhecemos ele porque ele se permitiu se revelar a nós. Então, nós só conhecemos a Deus a partir do momento que ele se revela. Logo, nós estamos falando de um ser divino, eterno, soberano, que foge da nossa compreensão, que foi afetada, né, pelo pecado. Então, é necessário, sabe quando, fazendo aqui uma analogia, quando às vezes você tem uma dificuldade de entender alguma coisa, aí alguém diz assim, você quer que eu desenhe para você entender? Pronto, basicamente, Deus ele tem que desenhar muitas coisas, e uma das coisas que Deus desenha é a sua palavra. Eu digo desenha porque ele tem que falar a linguagem do homem, para que o homem consiga entender a revelação de Deus. Então, Deus ali, ele adapta a sua linguagem, que é divina, que é eterna, à linguagem do homem, para que o homem possa entender, né, a sua palavra, os mistérios, as revelações e receber a inspiração de Deus para realizar alguma obra. Então, tudo que nós conhecemos sobre Deus é porque ele se permite revelar e ele inspira os homens para realizar algum trabalho, né, realizar alguma obra. Então, muitos de nós, irmãos, somos inspirados por Deus a realizar algum trabalho, a realizar alguma obra, né? E quando nós falamos aqui sobre a formação das Escrituras, esses homens que escreveram, né, os textos sagrados, eles foram inspirados por Deus. Aí a primeira coisa que eu quero aqui deixar claro com os irmãos, o que não é inspiração, certo? O que não é inspiração. Não é inspiração um estado anormal, né? Alguém, sei lá, eu estou inspirado pelo Espírito Santo, estou inspirado por Deus, aí a pessoa parece que está doida. Aniquilação da personalidade da pessoa. Deixa eu dar aqui um exemplo claro. Irmãos, o Espírito Santo, quando ele se apodera de uma pessoa, quando ele enche um crente, quando ele está ali, se apodera de uma pessoa, ele não toma consciência de ninguém. Ele não toma, certo? O Espírito Santo, ele se apodera de uma pessoa, mas a pessoa permanece consciente. Ela sabe exatamente o que está fazendo. Esse negócio de, eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou aqui tomado pelo Espírito Santo, aí a pessoa bate na cara dos outros, se joga no chão, pula não sei da onde, sem ter noção do que está fazendo. Isso não é o Espírito Santo, porque o Espírito Santo não toma consciência de ninguém. Aliás, quem toma consciência, quem aniquila a personalidade da pessoa, não é o Espírito Santo, são os demônios. Quem aqui dos irmãos já teve a experiência de ver uma pessoa possessa, você percebe que quando aquela pessoa retorna, né, que o demônio é expulso, aquela pessoa ela não sabe o que aconteceu. O que foi que aconteceu? O que houve? Né? Porque o demônio, sim, se apodera da consciência da pessoa. Né? E aí a pessoa, muitas vezes, fala coisas ou faz coisas inconsciente, porque os demônios, sim, se apoderam da consciência das pessoas, né? Aniquilam a sua personalidade e as pessoas fazem coisas que não sabem, né? Não percebem.
Então, o Espírito Santo não faz isso. Então, inspiração divina não é aniquilar a personalidade, né? Por exemplo, quando nós vemos os escritos, a palavra de Deus, você vê que Deus inspirou desde Moisés até João, né? Que foi o escritor do Apocalipse. Mas Deus permitiu que eles escrevessem conforme a sua linguagem, conforme o nível acadêmico que eles tinham de estudo, conforme a cultura que eles tinham, o ponto de vista diferente. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos os 4 evangelhos. O evangelho de Mateus foi... alguns irmãos gostam que a gente fale evangelho de Jesus Cristo segundo escreveu Mateus, né? Mas os irmãos me entendem, tá? Eu falo de Mateus porque é de autoria dele, né? Foi ele que escreveu. Não vão me pegar nessas pegadinhas teológicas, não. Então, Mateus foi escrito para os judeus e a gente percebe que ele apresenta Jesus como rei, porque inúmeras vezes nós vemos Mateus fazendo menção ao reinado de Cristo, certo? Marcos ele foi escrito para os romanos, certo? E ele apresenta Jesus como servo. E por que apresenta Jesus como servo? Porque os romanos gostavam muito de se acharem superiores. E uma pessoa que aparece na posição serventil agrada muitos romanos. Aí Marcos escreve aos romanos e Jesus é apresentado como um servo. Por isso que o evangelho de Marcos é tão aceito pelos romanos. Aí nós temos Lucas. Lucas era um médico, falava grego, né? Tinha uma cultura bem assim rebuscada e ele escreveu justamente aos gregos, né? Então ele tinha uma linguagem bem ali rebuscada, né? Ele foi ali escrevendo a um homem chamado Teófilo, né? Outro homem também muito inteirado das coisas. E aí ele usa uma linguagem, tanto é que dos evangelhos, Lucas é o que tem uma linguagem muito mais sofisticada para a época, né? Muito mais bonita, vamos dizer assim. Nós temos João, que é a epístola universal, que apresenta Jesus, aliás, Lucas apresenta Jesus como filho do homem, né? E João apresenta Jesus como o Deus encarnado, né? O verbo encarnado. Essa é a intenção de João. Então você percebe o quê? 4 homens inspirados. Mas Deus mantém a linguagem que eles tinham, o ponto de vista que eles tinham, a cultura que eles tinham, os pontos de vista sobre uma mesma história que eles tinham. Então, quando Deus inspira esses homens a escreverem as escrituras, Deus não aniquilou a personalidade deles, né? Você vê, por exemplo, quando Deus usa, deixa eu ver aqui, Amós, né? O profeta boiadeiro, ele mesmo diz, eu não era profeta, nem filho de profeta, mas boiadeiro e cultivador de sicômoros. Então, olha ali ele relatando qual era a sua cultura, qual era o seu ambiente frequentado. E Deus não aniquilou isso, né? É a personalidade que Deus queria usar. Então, irmãos, quando a gente fala sobre inspiração divina, Deus ele não toma a personalidade de ninguém. Ele não padroniza, você tem que ser assim, assim, isso. Não. Ele usa a sua cultura, a sua posição acadêmica, ele usa o seu intelecto, ele usa a sua linguagem, né? A estrutura que você já tem, ele se utiliza em benefício de algum trabalho, da obra de Deus, né? Então, esse negócio de eu não sei o que eu estou fazendo, eu estou tomado pelo Espírito Santo, eu não sei mais o que eu estou fazendo. Então, tome cuidado que pode não ser o Espírito Santo, né? Porque o Espírito Santo não toma a consciência de ninguém. Pelo contrário, um crente, quando ele está inspirado pelo Espírito Santo, quando ele está apoderado pelo Espírito Santo, ele fica muito mais consciente, ele fica muito mais atento, ele fica muito mais racional, né? Ele tem muito mais noção das coisas do que alguém que não está. Então, esse negócio de as pessoas que alegam estar cheio do Espírito Santo, mas que não sabem mais o que estão fazendo, batem nos outros e aquela espatifaria toda, tome cuidado com isso, certo? A inspiração de Deus não aniquila a personalidade de ninguém. E uma outra coisa que a gente vê sobre a Bíblia, sobre esse ramo da bibliologia, é que a Bíblia, irmão, tem algumas características interessantes. Primeiro, a sua unidade, né? A gente percebe, irmão, uma uniformidade de assuntos.
os assuntos parecem que se entrelaçam entre si. Veja bem, eu quero que você imagine comigo, entenda, que a Bíblia ela é um rio, certo? Imagine um rio. Eu quero que você imagine uma nascente bem pequena. Imagine um pouquinho de água saindo de uma rocha, de uma fresta, de uma pedra, bem pouquinho. Imagine agora que esse bem pouquinho de água é o livro do Gênesis, certo? É lá onde nasce o rio. E aí esse rio vai aumentando o seu volume de água, vai crescendo, até que ele deságua. E onde é que esse rio deságua? No Apocalipse. Então, veja bem, a gente tem, em Gênesis, a gente já tem o primeiro casamento, certo? Em Gênesis está registrado o primeiro casamento. Só que nós não temos as regras do casamento, com quem eu posso me casar, as regras do divórcio, as regras da viuvez. Então, quando é que isso vai se formar? À medida que o rio vai desaguando, né? À medida que as águas vão ali descendo até desaguarem no livro do Apocalipse. Então, tem muita coisa em Gênesis que está lá como o pontapé inicial. Mas o desenrolar da história é que vai ali nos dar um entendimento melhor. Então, Gênesis é o nascer do rio, é a nascente, é a fonte. De lá vai desaguando até chegar em Apocalipse. Então, a gente percebe a unidade da palavra de Deus quando os assuntos... Parece que, de fato, a Bíblia é um livro só. São 66 livros, né? Mas parece que é um livro só, porque tudo se complementa, né? Tudo se complementa, a gente percebe coisas, a gente vai ver algumas coisas aqui interessantes, como as coisas estão entrelaçadas entre si, né? Por exemplo, para você ter um entendimento de uma determinada história da Bíblia, você tem que ter lido o texto, né? Ou seja, para você entender uma parte do rio, você já tem que ter passado por outra. Então, olha como é interessante. Por isso que eu recomendo, alguém diz assim, qual é o melhor livro para mim começar a ler a Bíblia? Eu recomendo Gênesis. Comece do começo. Comece da nascente do rio e vai desaguando até chegar no Apocalipse, né? Não tem livro fácil para ler, não tem livro... Não. A Bíblia é um livro completo, é um livro total, é um livro no todo. Então, comece de Gênesis, lá é onde nasce o rio, né? Se a gente tiver uma oportunidade, né, falar aí com o pastor Diogo, para a gente organizar uma aula sobre as 7 dispensações, né? Que não cabe aqui em bibliologia, é um assunto de outra área, mas é um assunto que faz a gente entender muita coisa. E as 7 dispensações estão ali intrínsecas de Gênesis a Apocalipse, né? Então, a gente percebe a unidade dos assuntos, né? Nós temos, por exemplo, Moisés, que foi um dos primeiros escritores da Bíblia, e nós temos, por exemplo, João, Pedro, né? Que, quando a gente percebe os seus escritos, entram em uniformidade. Parece que eles sentaram numa sala e combinaram que iriam escrever, né? Mas a gente percebe a unidade dos assuntos da palavra de Deus. Uma outra coisa, a profundidade das escrituras. É isso que prova de que a palavra de Deus ela é inspirada. Além da sua unidade de assuntos, a sua profundidade, né? Ela é profunda, ela vai, como o escritor aos Hebreus diz, ela vai até a divisão da alma e do espírito, né? Então, a palavra de Deus, irmão, ela consegue nos dar diretrizes tão exatas, tão perfeitas, tão profundas, que chega a ser assim, a gente se assustar da profundidade dos assuntos que a Bíblia trata. Eu recomendo, só para você degustar, leia o Sermão da Montanha, capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. Do capítulo 5 ao capítulo 7, Jesus fala mais de 30 assuntos, desde das beatitudes, do adultério, da oração, do jejum, de ouvir e praticar a palavra, dentre outras coisas. Então, a profundidade que a Bíblia trata as coisas é incrível. Inclusive, essa profundidade também mostra que a Bíblia é inspirada pelo fato de que, se a Bíblia fosse um livro meramente escrito por homens, jamais os homens registrariam nela os seus fracassos, os seus pecados, as suas quedas,
as suas falhas. Porque qual é dos homens, qual é de nós aqui que gostaria de ter os seus pecados expostos? Qual é de nós aqui que gostaria de ter os seus erros à mostra? E, além do mais, registrado para que gerações futuras conheçam. Só que na Bíblia a gente vê Davi derrubando o gigante, mas a gente vê também Davi adulterando e matando um inocente. Nós vemos Saul sendo ungido rei, o primeiro rei de Israel, mas nós vemos também Saul se precipitando e sacrificando ao Senhor, sendo esta uma responsabilidade do profeta Samuel. Então, na Bíblia estão os sucessos e os fracassos desses homens. Agora me diga, se a Bíblia fosse um livro meramente humano, de característica meramente humana, que homem escreveria um livro onde estão registrados os seus fracassos? Você pode prestar atenção, hoje a gente vive um tempo de tantos livros. Me diga qual é o livro que tem no mercado hoje mostrando os fracassos, somente as quedas dos fracassos. Os livros hoje, na sua maioria, né, são de autoajuda, são eu passei, no máximo, eu passei uma crise financeira e consegui fazer isso, e hoje moro fora do Brasil, enfim, uma série de coisas. Mas o foco aqui é o sucesso, o foco desses livros de hoje é a motivação, enfim. A Bíblia relata, irmãos, fracassos. A Bíblia mostra gente mentindo nas ofertas, Ananias e Safira. A Bíblia mostra gente adulterando. A Bíblia mostra gente assassinando. As mazelas, irmão, da humanidade estão registradas na palavra. Que homem, em sã consciência, registraria tal maldade, né? Que homem registraria esses pecados com tamanha profundidade, né? Então, é isso que chama a atenção na Bíblia, a sua profundidade até mesmo para revelar as mazelas do ser humano. Uma outra coisa que a gente vê é a sua fidelidade, né? A palavra de Deus, ela é fiel de Gênesis a Apocalipse, fiel nas profecias, fiel na organização, fiel em todo o seu contexto, né? A palavra de Deus, ela é fiel em toda a sua natureza. Ou um outro aspecto também é a sua preservação. Irmão, não tem um livro que as pessoas tentaram mais destruir do que a Bíblia. Irmão, olha, imagine um livro que imperadores, reis, pessoas de todos os tipos tentaram destruir, e a Bíblia parece que conseguia escapar entre os dedos dessas pessoas, como água, né? Olha que interessante, irmão, o tanto de gente que tentou acabar, né, com a Bíblia. A Bíblia relata, por exemplo, reis que queimaram livros, né? Os originais, queimaram livros a fogo. Se você ler o livro dos reis, está lá relatado. Reis que queimaram os livros dos profetas, né? Por pura maldade. Na intenção, porque nos livros revelavam os pecados, nos livros exortavam ao arrependimento, e eles não queriam isso, então eles queimavam esses livros, se desfaziam, né? Houve muitas tragédias, por exemplo, a Biblioteca de Alexandria, né, quando sofreu o incêndio, né, quase ali 30% do conhecimento do mundo estava naquela biblioteca e pegou fogo, né? Então, muitas coisas aconteceram e a Bíblia conseguiu ser preservada. Irmão, nós não estamos falando de um livro natural. Não é possível um livro natural sobreviver a tantos levantes depois de vários anos. Nós estamos falando de um livro que tem mais de 1.600 anos, quase 2.000 anos, que as pessoas tentam destruir e não conseguem, né? Hoje em dia, por exemplo, aqui no Brasil, por exemplo, tem uma lei que uma coisa, a partir de 70 anos, ela vira domínio público, né? A Bíblia tem mais de 1.500 anos. Então, tipo assim, qualquer um de nós aqui poderia alterar a Bíblia, né? Eu posso colocar versículo, eu posso tirar versículo, porque ela de certa forma, domínio público. Claro que tem as suas regras de publicação, mas eu posso manipular ela e vender livre no mercado, como eu bem quiser. É por isso que hoje tem tanta Bíblia de estudo que não é Bíblia de estudo. É só comentário pessoal daquela pessoa ali, né? Então a gente tem que tomar cuidado com essas coisas. Mas a Bíblia, quando a gente percebe a sua preservação, irmão, nós não estamos lidando com um livro comum. Não é um livro qualquer. Um livro que subsiste depois de tantas perseguições não pode ser um livro qualquer.
E uma outra coisa que a gente vê é a sua exatidão. Irmão, não tem um livro tão exato como a Bíblia. Em tudo, a gente vê, por exemplo, as profecias sobre Ciro, né? As profecias do rei Ciro, aonde muito tempo antes dele nascer, a Bíblia deu o nome, a Bíblia disse o que ele iria fazer. Ele foi um dos que permitiu os judeus retornarem à Cidade Santa para poder ali retomarem as suas vidas, né? Então a Bíblia já tinha profetizado com exatidão, né? Então a Bíblia é exata em tudo que faz, né? Em tudo que fala, em tudo que mostra ali, ela é exata, né? Apesar de que quando a gente fala sobre datas, a Bíblia ela aproxima, né? Os irmãos sabem disso, que a Bíblia não define uma data, mas ela aproxima. Só que essa proximidade é tão grande que parece que ela é exata, né? Até nessas datas que, por exemplo, a gente tem um calendário gregoriano, mas tem um calendário hebraico, tem um calendário judaico, tem um calendário vários calendários. Mas quando a gente percebe ali a proximidade da Bíblia com o tempo real, ela é exata, né? Ela é exata. Nos tempos, nas épocas, nas estações, ela é exata. Amém aqui? Os irmãos estão conseguindo acompanhar? Tá dando certo? Amém. Peraí. Pronto. Meus irmãos, a gente vai ver agora alguns argumentos bíblicos científicos, certo? Veja bem, o que a ciência está descobrindo recentemente, a Bíblia já falava há muito tempo, né? E a Bíblia é um livro tão exato porque mostra justamente isso. Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40, o versículo 22. Isaías 40, 22. Isaías 40, 22. Olha o que é que diz o texto. Ele é o que está sentado sobre o globo da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele é o que estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. Então, olha o que interessante nesse texto. Ele é o que está assentado sobre o globo da terra. Isaías escrevendo isso, ou seja, já tinha-se a ideia da retundidade, ou seja, que a terra era redonda, né? Tem aí uma corrente científica, né, que alega que a terra é plana, né? Aí tem um domo, sei lá como é o nome, e aí eles alegam que a Terra é plana e que a gente nunca conseguiria chegar ao hemisfério final, né? Mas eu prefiro acreditar, é mais fácil a gente acreditar que a Terra é redonda do que ela é quadrada, né? Eu não sei os irmãos, mas é mais fácil a gente acreditar que a Terra é redonda do que ela seja plana, né? Para a gente não faz sentido. E a própria Bíblia mostra isso. Ele está sentado sobre o globo da terra. Muitos homens vieram ali antes ali de Jesus, né? Como Newton, como Pascal, como Aristóteles, como Platão, esses grandes pensadores, principalmente os que estudavam os astros, demoraram muito depois de pesquisa para comprovar que a Terra tinha ali uma rotundidade, depois comprovaram que ela girava em torno do seu próprio eixo, depois que ela girava em torno do Sol. E tudo isso a Bíblia já falava, que a gente já está vendo a Bíblia falando que ela é redonda. Então pode parecer simples, mas tipo assim, para a época, uma época em que as pessoas não tinham esse entendimento tão grande dos astros, das estrelas, do universo, isso aqui era uma revelação bíblica profunda de que a Terra era redonda, né? Então, olha que argumento bíblico, né, de caráter científico que nos é apresentado aqui. A Terra, né, no formato de um globo. A gente vai agora para Jó, livro de Jó. Deixa eu achar aqui, Jó, capítulo 25. Versículo 5.
Jó capítulo 25, versículo 5. Olha o que aqui diz o texto. Olha, até a lua não resplandece, e as estrelas não são puras aos seus olhos. Sabe o que esse texto está dizendo aqui? Que a lua não tem luz própria. Sabe quando foi descoberto isso? No tempo desses pensadores que eu acabo de falar. A Bíblia já falava que a lua não tem luz própria, porque a luz da lua é um reflexo do sol, né? É um reflexo da luz do sol, como se fosse ali um espelho, e a lua reflete. Por isso que a gente tem as estações, né? Lua minguante, lua crescente, lua cheia. E aí, essas estações são resultado da rotação da Terra em torno do seu próprio eixo e da sua translação em volta do Sol. Então, olha a Bíblia já relatando muito antes, no livro de Jó, que a gente acredita que foi escrito por Moisés, que a Lua não tem luz própria. Olha que argumento científico muito, né? Sabe, bem antes. Então, é maravilhoso quando a gente olha essa profundidade bíblica nos seus argumentos. Para a gente concluir aqui o que a gente vai falar, eu quero falar agora sobre o cumprimento de profecias, né? Vamos lá para Miqueias. Eu quero ver aqui com os irmãos alguns cumprimentos de profecias. Na verdade, o cumprimento a gente já conhece, a gente vai ver a profecia. Miqueias, capítulo 5, e o versículo 2. Miqueias, livro do profeta Miqueias, capítulo 5, versículo 2. Lembrando que Miqueias faz parte do grupo dos profetas menores, não pela sua importância, mas pela quantidade de capítulos, né? Pelo o volume do seu texto, né? Profetas menores têm esse aspecto. Capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá, de ti me sairá o que será Senhor em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Então, olha que maravilha. Profecia de que o Messias nasceria em Belém, né? É essa profecia que a gente vê se cumprindo no Novo Testamento, de que Belém, sendo esta uma das menores cidades em questão tanto populacional quanto território, ela seria ali presenteada, galardoada, né? Seria ali privilegiada por receber o Messias. Então, olha que maravilha. O nascimento do Messias já predito, onde aconteceria, a gente vê isso no Novo Testamento. Vamos agora para Zacarias. Zacarias é um pouquinho mais para frente. Às vezes é bom quando a gente vai pregar ou então ler, dar uma palavra na igreja, nesses livros aqui, Zacarias, a gente vê os irmãos pelejando e bota para um lado e bota para o outro, e olha aqui no Velho Testamento, bem no comecinho, tá? E vai aqui para o Novo e não acha, né? Então é preocupante, né? A gente tem que ter familiaridade com a Bíblia, né? Então, tem irmãos, se você disser assim na igreja, irmão, abre aí no livro do profeta Naum, ele nem sabia que existe um profeta chamado Naum na Bíblia, né? Então, vamos ter familiaridade aí com a Bíblia. Eu acredito que os irmãos aí já acharam, né? Zacarias, capítulo de número 9, versículo de número 9. Zacarias 9, 9. Olha o que aqui diz o texto. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um asninho, filho de jumento. Olha aí, a profecia de Jesus na sua entrada triunfal lá em Jerusalém. E eu acho muito interessante que nas epígrafes da Bíblia, né, de algumas Bíblias, bota lá, entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Aí você vai ler o texto, entrada triunfal. Aí você lê o texto lá, Jesus entrando no jumento,
Né? Então, olha que entrada triunfal, a pessoa entrar no jumento, mas era uma profecia bíblica, né? Porque é maravilhoso quando a gente percebe o cumprimento dessas profecias, né? A exatidão do texto, né? Quando vai dizer que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre. Olha que o teu rei virá a ti, justo e salvador, pobre, montado num jumento, né? Irmão, isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é maravilhoso. Porque quando a gente para pensar nisso, um rei pobre montado no jumento, né? Essa profecia aqui é maravilhosa, né? Inclusive, eu tinha um pensamento, quando a gente lia lá no livro do Apocalipse, que as ruas são de ouro, né? Eu tinha um pensamento assim de ostentação. Paz, vou chegar no céu, vou pisar nas ruas de ouro, né? Meus pés aí que já pisaram em lama, que já andaram aí nos interior pregando a obra, pregando o evangelho, fazendo a obra de Deus, agora vão andar em ruas de ouro, né? E aí um dia eu prestei atenção que não é isso não. Sabe o que é quando a gente vê que as ruas lá no céu são de ouro? É que o ouro lá perdeu tanto valor que só serviu para ser asfalto. O que aqui na terra os homens vivem se matando para possuir, o ouro, por exemplo, lá no céu virou estrada, pavimentação. Já parou para pensar nisso? Que a Bíblia diz lá, os cristais, as pedras preciosas, né? Que os homens escondem aí nos seus bancos, nos seus cofres. Sabe onde é que está lá as pedras preciosas? No muro. Está lá no muro da cidade santa. O meu pensamento de ostentação acabou. Eu percebi que essa coisa do ouro, da prata lá, perdeu tanto valor, porque lá vai estar a glória do próprio Deus, vai estar o rei, só que não mais pobre, mas na sua glória. Irmão, e lá, o ouro, comparado com a glória de Deus, não vale nada. Aí Deus disse assim, rapaz, o que é que eu faço com esse ouro? Eu vou fazer asfalto. Aí fez lá uma estrada para nós passar, de ouro, né? Porque é benção demais, mano. A gente olha isso, é benção demais. Então, essa aqui é mais uma profecia. Vamos para outra aqui. Salmos 41, verso 9. O livro dos Salmos é um dos livros mais proféticos, mais messiânicos que tem. Salmos 41, verso 9. Salmos 41, verso 9. Olha o que é que diz o texto. Até meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Que profecia bíblica é essa? A traição que Judas fez com Jesus. Então, esses salmos aqui é de Davi, certo? Salmos 41 é de Davi. E ele aqui está sendo inspirado por Deus para profetizar, para ali já anunciar a traição, né? Obviamente, aqui não aparece o nome de Judas, certo? Aparece apenas que haveria um traidor. Então, a gente entra até num problema meio aqui difícil, né? Que alguns defendem a ideia de que Deus já tinha selecionado Judas para ser o traidor, né? Se a gente partir desse pensamento, então a gente já entende que Deus escolheu Judas para ser condenado ao inferno. Só que esse pensamento não faz sentido. O que a gente percebe é que haveria uma profecia e em algum momento ela iria se cumprir. Ou com Judas ou com outro discípulo, né? Então, eu não defendo a ideia de que Judas foi predestinado ou selecionado ou escolhido a ser o traidor. Eu não acredito nisso, a não ser que a profecia bíblica citasse claramente, né? De que ele seria do grupo de Iscariotes, que ele seria, que ele, enfim, cuidaria da bolsa, assim, alguma coisa específica no nome, como aconteceu com Ciro, mas que ele foi escolhido de fato para ser o traidor, eu tenho minhas certas dúvidas. O que nós temos é a profecia de que haveria um traidor, como o texto diz aqui, até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão.
né? Isso, ó, Judas foi selecionado para ser apóstolo, né? É esse pensamento aí, né? Então, o que nós temos aqui é uma profecia que aponta, né, para alguém que foi, aliás, para o Messias traído, né, que foi ali vendido, né, entre aspas, por 30 moedas de prata, né? Então, olha que interessante a gente ver o cumprimento dessas profecias. Vamos um pouquinho antes, Salmos 22. Salmos 22. Irmão, o Salmos 22 é Jesus todinho. E a gente vai vendo Jesus todinho. Vou ler aqui para os irmãos, por exemplo. Deixa eu ver aqui uma parte. O verso 8. Olha que interessante, o verso 8. Salmos 22, verso 8. Confiou no Senhor que o livre. Livre-o, pois nele tem prazer. Né? Aí foi justamente coisas que aconteceram com o Messias. Né? O ladrão da cruz dizia, olha, se tu és verdadeiramente o Cristo, né? Salva-te e salva nós também. É esse texto aqui. Né? Deixa eu ver aqui uma parte que eu tinha separado. O 18, verso 18. Olha o que o texto diz. Repartem entre si os meus vestidos e lançam sortes sobre a minha túnica. Fala da veste de Jesus, que ela tinha uma costura só, e aí os soldados não queriam rasgá-la, então eles sortearam, né? E aí eles lançaram sortes sobre as vestes de Jesus. Está aqui a profecia bíblica anunciando isso, né? Então, olha que interessante, irmão. Como as profecias elas se encaixam, né? Como as profecias elas vão ali acontecendo. E aliás, se você notar, olhe aí o primeiro verso do Salmos 22, olhe o primeiro verso do Salmos 23 e olhe o primeiro verso do Salmos 24. Parece uma história só. Parece ali as três fases da vida de Cristo. Verso 1 do Salmos 22. Deus meu, por que me desamparaste? Por que te alongas das palavras do meu bramido e não me auxilias? A paixão, o sofrimento. Verso 1 do Salmos 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Conforto. Verso 1 do Salmos 24. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Governo. Sabe o que é que esses três salmos aqui não mostram? Quando a gente vai estudar sobre Messias, a gente estuda esses três salmos em especial juntos. O primeiro é o sofrimento, a paixão, a dor que o Messias enfrentou. O segundo é o consolo. O segundo é ele dando esperança, né? E o terceiro, ele governando. O texto diz assim, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam. Né? Aqui é governo, aqui é milenial, né? Aqui é Jesus no controle, né? Tomando conta daqueles ali que ele tomou para si. Né? Então, irmãos, a Bíblia é um livro maravilhoso de se ler. Né? É um livro maravilhoso de se ler. A gente vai estudar, vai examinar e vai sentir mais vontade, mais sede. Né? Tem muita coisa que a gente tem que se debruçar, tem que se entregar para poder compreender. Então, meus irmãos, aqui eu já encerro, certo? Nossa aula de hoje é bem curta, bem objetiva. Eu queria mostrar apenas esse texto aos irmãos. Se algum irmão tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade. A nossa aula um pouquinho mais extensa vai ser a próxima, a quarta aula, que é onde a gente vai falar sobre o cânon bíblico, né? Os irmãos já conhecem minhas aulas, elas são curtas, eu gosto muito de ser objetivo, né? Muito claro. Não gosto muito assim de aula longa, até porque a gente falar demais, às vezes os irmãos nem absorvem muito conteúdo.
Mas aqui eu agradeço a oportunidade, o pastor Diogo aí já está com a palavra, se algum irmão quiser comentar alguma coisa, né, fique à vontade. A recomendação que eu dou bota aí na internet, pesquisa assim, profecias messiânicas no Antigo Testamento. Né? Vamos usar a internet a favor do reino de Deus. Bota lá, profecias messiânicas do Antigo Testamento. Você vai ver, irmão, tanta profecia, e vai olhando de uma por uma, você vai ver a exatidão do cumprimento das profecias. Pastor Diogo, palavra com o senhor. Muito bom, obrigado. Muito obrigado. Gente, e aí? Vocês têm alguma dúvida? Vocês querem perguntar? Querem acrescentar? Fique à vontade. Aproveitar o professor. Né? Eu creio que é uma aula muito abençoada, que a gente aprende a base, né, de nosso início, né, que é buscar esse conhecimento. É muito importante o aluno ter esse direcionamento, né, para não... Existem até algumas curiosidades, né, que nós observamos dentro da Bíblia. Eu creio que nosso professor também já observou, também eu creio que você também já observou, né? Até ele usou aí a palavra do Cronos, né, o Deus, né, do tempo, né, da cronologia, né? Tem uma curiosidade que eu tenho observado, eu creio que também vocês também observaram, que o livro de Jó, ele não apresenta os fatos importantes que aconteceu no Antigo Testamento, como a passagem do Mar Vermelho, né, as tábuas que Deus deu para Moisés, e, enfim, e nem fala também acerca da pessoa de Moisés. Né? Aí, segundo alguns estudiosos, né, dizem que o livro de Jó ele está ali no capítulo 5 de Gênesis, dentro dessa conexão, né? Por ele por ele não frisar esses fatos históricos importantes na vida do povo de Deus. Eu não sei se os irmãos já observaram isso, né? Olha aqui, irmão Francisco Cardoso, qual o livro da Bíblia revela a parte mais profunda de Cristo? Ó, é uma pergunta, viu, Samuel? Isaías, livro do profeta Isaías. Profeta... E aí, ele acertou, Francisco? Livro do profeta Isaías. Acertou, nosso professor? Você pode dizer aí? Judas foi selecionado. Quem está falando? Salmos também, é um dos livros. Eu digo Isaías porque, pastor Diogo, 70% da mensagem de Isaías é messiânica. Né? De 10 versículos que Isaías tem, 7 são sobre o Messias. Então, em caráter de profecia messiânica, o profeta Isaías sai bem ali na frente. Sai bem na frente dos outros, né? Sai. Obviamente, se a gente for analisar comparado aí com outros livros, outros chegam em pé, mas Isaías, livro do profeta Isaías... Segundo ele aqui respondeu, ele acha que é Salmos. É como se Salmos fosse o interior de Cristo. É isso aí. E aí, vocês concordam, discordam, dá mais corda, tira corda? O que você diz aí? Por isso que eu digo que é melhor o livro todo. Pelo ponto de vista aqui, realmente, né, dá para concordar, né, Samuel? É o Salmo, né? O livro do Cântico, da inspiração, né? É muito bom. Eu ainda não tinha parado nesse detalhe dos Salmos. O irmão Vinícius falou, né? É como se Salmo fosse o interior de Cristo.
Muito bem, meus parabéns, Francisco Cardoso. Gostei. Né? Uma pergunta curiosa, né? E uma resposta mais curiosa ainda, né? Pastor Diogo, por isso a importância da gente estar sempre estudando. Irmãos, olha, com permissão do pastor Diogo, só trazer uma palavra aos irmãos. Estudem, né? Valorizem a escola bíblica. Eu sou coordenador da escola bíblica aqui em Frecheirinha. E eu digo uma coisa a vocês. O ensino da palavra de Deus, vocês aprenderem, irmão, isso vai mudar a vida de vocês por completo. Vai mudar. Olha, eu confessei a Cristo com 15 anos de idade. Em 2016, vai fazer 10 anos que eu sirvo a Jesus. Hoje eu sou casado, tenho meu filho, graças a Deus. E meu ministério não desenvolveu no púlpito, né? Hoje eu prego a palavra de Deus, mas meu ministério não começou no púlpito. Meu ministério começou na escola bíblica, começou nos cursos. O pastor Diogo já esteve aqui em Frecheirinha. Eu era muito novo na fé, esteve aqui dando treinamento, CPO. Eu tenho até hoje aqui, né, uma apostilazinha que ele trouxe aqui para a gente. Mas não me chama de velho, não, rapaz. Experiente. Experiência. E aí, isso contribuiu para a minha formação hoje. Olha, o que eu estou contando isso para os irmãos, não para engrandecimento. O pastor Diogo me conhece, a gente se conhece há bastante tempo, ele conhece aí um pouco da minha história. Hoje eu estou aqui à frente da escola bíblica, estou tendo a honra de organizar, de autoria minha, um curso de capacitação para professores da escola bíblica, né? Vai ser realizado aqui sábado agora, dia 23, com apostila certificada. Estão dizendo aqui que eu sou o pastor Diogo da Frecheirinha, né? Eita, menina forte. Me sinto honrado. Agora, o pastor Diogo gosta de fazer os cursos e agora eu estou fazendo curso aqui também. E eu estou falando isso, irmãos, porque, veja bem, eu era um menino quando cheguei, né? E aí eu me dediquei ao ensino, me dediquei ao aprendizado. Eu não desperdicei uma oportunidade que eu pudesse abraçar para aprender, né? Seja a escola bíblica, seja os cursos que o pastor Diogo trazia, seja um seminário, qualquer coisa, né? Eu tinha essa sede de aprender como eu estou. Olha, veja bem, eu entro no meu trabalho 7 da manhã, meu pastor. E eu venho, almoço em casa, volto, eu saio do trabalho às 18 horas. Do trabalho não venho mais para casa. Eu vou para a igreja direto para a escola bíblica. Aí eu coordeno a escola bíblica, saio da escola bíblica, venho para cá, para casa, para dar aula para os irmãos. E, tipo assim, é cansativo, mas é tão prazeroso, né? Quando você vê que tá dando resultado. Então, eu estimulo aos irmãos, incentivo aos irmãos, estudem, né? Peguem a revista dominical de coisas antigas, estudem, montem seus sermões, anotem. Olha, eu tenho um caderninho de tudo enquanto. Se você quiser me presentear com uma coisa, gravata, sapato, amém, eu recebo, mas me dê um caderno, né? Eu amo caderno, eu amo agenda, eu gosto de escrever. Então, é muito magnífico para mim poder estar aqui com os irmãos. Olha, vou revelar aqui minha idade aos irmãos, eu tenho apenas 25 anos. Tenho apenas 25 anos. Hoje, pela graça de Deus, pela misericórdia do Senhor, sou evangelista da igreja, né? Sou coordenador da escola bíblica, estou aqui hoje na posição, aqui na função de professor do Ceifa, que para mim é uma honra, né? Já concluí aqui como aluno também, hoje continuo como aluno, continuo estudando, e eu estimulo os irmãos, continuo estudando, aprofunda seus conhecimentos. O conhecimento da palavra de Deus vai levar vocês a lugares que a ignorância nunca levaria, né? Então, estudem a palavra de Deus. Eu sou muito grato ao pastor Diogo, porque, de certa forma, foi ele que também me deu essa oportunidade, me descobriu, né, aqui no Ceifa, aqui com os irmãos. Então, quando a gente se coloca, irmão, para aprender, Deus vai fazendo as oportunidades aparecer. Então, pastor Diogo, muito obrigado. O Senhor mora no meu coração sem pagar R$1 de aluguel. Amém. Muito obrigado. Continue aprendendo a palavra de Deus e Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, gente. Vamos encerrar por hoje. Agradecer a Deus pela vida do nosso evangelista, pela vida do pastor Joel, que também tem liberado, né? Se não for a bênção do pastor, meu filho, a gente não anda, não. A gente só anda quando o pastor levanta a mão e abençoa os seus obreiros.
Eu aprendi com Moisés, com Arão e Ur. Arão e Ur foram homens que observaram, né? Que quando Moisés abaixava a mão, o povo perdia, né, a batalha. Quando Moisés levantava as mãos, Deus abençoava e dava vitória para o povo. Se não fosse aquela atitude daqueles dois homens, segurar a mão de Moisés, tenho certeza que o povo de Israel tinha perdido a guerra. Então, eu acredito muito, né, na questão da bênção do pastor. Pastor Joel, muito obrigado. Obrigado também ao nosso evangelista. Está muito bem caminhado. Continuar assim, vai crescer mais e mais ainda. Eu tenho certeza que Deus tem planos maiores para o nosso professor. Apenas aí é o começo, né, da grande jornada que Deus tem proposto para a vida do nosso evangelista Samuel. Que Deus abençoe aos nossos amados irmãos, aos nossos obreiros que estão aí aprendendo. Continue com esse propósito, não desanimem, né? Eu sei que não foi fácil o começo do Ceifa, teve muitos atropelos, mas eu sempre orei, nunca imaginava que eu ia ser coordenador. Mas Deus deu uma reviravolta muito forte, né? Mas dentro do meu coração eu falei, quando eu coordenar o Ceifa vai ser diferente, né? Eu vou ser muito transparente, né, com os recursos que são investidos dentro do Ceifa. Eu sei que o que você investe, você tira uma parcelazinha lá dos seus recursos para investir em você. Eu sei o preço e o valor desse sacrifício. Por isso que eu abraço com muito prazer e eu estou ao lado de vocês para junto fazer essa mediação, mesmo distante, mas parece que o nosso diretor está aqui pertinho de mim, a nossa coordenadora geral também está bem do meu lado. Não tem um dia que ela não converse comigo, eu converso com ela, eu botei o título dela de guerreira. Veja aí a situação dos meus alunos que estão aí, dos nossos alunos. Ela rapidinho ela resolve, ela manda para mim, né? Quando ela não pode resolver na mesma hora, pastor, não posso resolver hoje, mas amanhã eu resolvo, né? Então, tudo isso aí, a gente tem essa ligação com nossos irmãos da diretoria geral do Ceifa e com você. E eu estou principalmente ligado com vocês, porque eu quero ver o melhor de Deus na vida de cada um. Muito obrigado, evangelista, né? Que Deus abençoe cada um de vocês e conceda muitas bênçãos e vitórias. Uma noite de um sono reparador e que sonhe os sonhos de Deus. A paz do Senhor para todos. Até segunda-feira, a nossa última aula de bibliologia com o nosso evangelista. Um grande abraço, um abraço aí na turma aí do Ceifa, em Frecheirinha, e dos novos alunos que vai estar, né, entrando aí no Ceifa. Já vai para a terceira turma aí, gente. Para a terceira turma de Frecheirinha, viu? Olha como ele está fazendo. Que Deus desperte todo o campo do Ceará para buscar o conhecimento. A paz do Senhor para todos.